Olá, começa agora mais uma edição do Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que leva para você, aí na sua casa, em todo o Brasil, diversos temas relacionados à saúde. Nós já falamos aqui em programas anteriores sobre diabetes. E nesta edição nós vamos falar novamente sobre o assunto, mas desta vez mais especificamente sobre uma das complicações mais graves da doença, o pé diabético. Para começar a falar sobre esse assunto, a gente recebe mais uma vez ele, Marcelo Gobo Júnior. Oi, doutor Marcelo, tudo bem? Oi, Glaucia, tudo jóia? Tudo jóia, um prazer receber você aqui, viu? É sempre um prazer estar aqui, Glaucia. Marcelo, a cada ano, o número de pessoas detectadas com diabetes cresce de maneira alarmante. Mesmo contando aqueles que não sabem que possuem a doença. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirma que em torno de 422 milhões de adultos em todo o mundo estão com diabetes. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Diabetes indica que sejam mais de 12 milhões. Pois é, Glaucia, e o pé diabético, como você disse no início, é uma das complicações mais graves da diabetes e, infelizmente, uma das mais comuns também. Segundo a OMS, essa complicação se caracteriza como o pé de um indivíduo diabético com infecção, ulceração ou destruição do pé provocada por alterações dos nervos ou dos vasos. Alterações essas que são causadas pela própria doença. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto, né, Marcelo? Vamos sentar para a gente falar mais? Para a gente começar, primeiro vamos falar sobre os primeiros sintomas, né? Eles demoram para aparecer? Sim, a gente tem um tempo de instalação dos sintomas em decorrência do tempo de evolução da doença, mas o que a gente vai perceber, inicialmente, é uma alteração da sensibilidade, uma diminuição da sensibilidade na extremidade, alterações vasculares e que vão se complicando, às vezes, com a formação de lesões e que vão aumentando com a dificuldade do processo de cicatrização. Os periféricos, né, sofrem muito com diabetes, né? Isso, as partes periféricas. Isso, no caso dos membros inferiores, né, que vão acabando se machucando por conta dessa alteração de sensibilidade, essa perda que o diabetes vai causando, né, essa neuropatia. Marcelo, no começo do programa a gente falou, né, que é uma coisa alarmante no Brasil, uma coisa alarmante no mundo, o número de diabéticos. Então essa complicação é uma que aparece com muita frequência nos consultórios, na unidade básica de saúde? Hoje menos do que há um tempo atrás, é mesmo? Felizmente. Ainda bem, hein? A gente vê essas complicações mais graves, com a necessidade de amputação, chegando um pouco menos do que há um tempo atrás, quando você tinha menos acesso ao diagnóstico e um menor controle de doença, né? Hoje a gente tem uma melhora desse perfil, a população tem mais acesso à educação em saúde, conhece as maneiras de poder se cuidar, a gente tem mais opções de tratamento também, de acesso livre na unidade básica de saúde, o que facilita muito para as complicações disso. Isso não quer dizer que a gente não tenha a evolução da doença diminuindo a sensibilidade dos pés, causando as complicações neuropáticas associadas ao diabetes. Mas você vê a evolução disso com a formação das úlceras, com uma infecção dessas úlceras e uma dificuldade de manejo diminuindo, né? Antigamente, então, chegava a amputar o pé? Era frequente isso? Sim, hoje você vê menos isso acontecendo na unidade, mas você ainda encontra alguns pacientes que têm essa necessidade, mas isso acontecia antigamente. Marcela, ainda bem que acontece menos, né? A diabetes continua aí no número alto, mas a incidência do diabetes, mas ainda bem que isso é menos. Marcelo, como é feito o diagnóstico para saber essa real situação dos pés do diabético? A gente precisa de fazer um exame de acompanhamento, que é o exame do pé do paciente diabético. Isso faz parte da avaliação de rotina do diabético, faz parte do que deveria acontecer dentro de um segmento na unidade básica de saúde, na atenção primária de modo geral. Às vezes, se a gente está falando de saúde suplementar, a gente também espera que isso aconteça no consultório, no cenário ambulatorial, pelo menos uma vez ao ano, para a gente poder fazer esse segmento. Poder entender, às vezes, no momento do diagnóstico, se já tem lesão instalada, né? Às vezes eu descubro hoje que eu tenho diabetes, mas às vezes essa alteração ela já existe
há muito tempo, né? Às vezes é uma condição de saúde que eu tenho e que ela já tem um tempo de instalação e já tem tempo suficiente para eu ter dano. Então, faz parte do meu contexto de avaliação fazer essa rotina de cuidado com os pés e de orientação ao meu paciente de cuidado com os pés, né, para evitar que haja a formação das lesões, né, que haja essas complicações. Marcelo, o que mais contribui para chegar a esse ponto, né, do pé ficar tão comprometido, a saúde ficar tão comprometida por conta da situação dos pés? O que mais contribui para o desencadeamento dessa complicação? Então, conforme vai passando o tempo e eu vou perdendo a sensibilidade por conta desse dano na microvasculatura e da neuropatia, eu vou perdendo essa sensibilidade. Então, imagina que eu estou andando com um calçado e eu tenho um ponto de pressão ali. Certo. Seja pela costura do sapato, seja por uma pedra, alguma coisa que entrou assim e eu machuquei. Certo. Eu não vou sentir essa lesão quando eu tenho a síndrome instalada. E é aquela lesão que diferente de uma pessoa que não tem nada. Isso, então, se entra uma pedra no sapato, incomoda, Nossa, né? tem que Tem tirar até o a expressão, sapato. justamente. Quando a gente tem a neuropatia, o que vai acontecer é que essa minha sensibilidade, ela diminui. E com essa diminuição da sensibilidade, eu não vou percebendo aquele objeto que é suficiente para causar uma lesão. Certo. E que pode gerar uma úlcera, uma ferida ali naquele lugar. E com isso, eu posso infectar, a lesão aumenta, dificulta a minha circulação ali, meu processo de cicatrização vai ficando mais prejudicado, e aí eu vou tendo as complicações, vou formando aquelas feridas que são emblemáticas. Quando a gente falava, então, de diabetes, eu posso dar um exemplo geracional na minha família. Para o meu avô, falar sobre diabetes era o significado de ver uma úlcera no pé e uma amputação. Já o meu pai, na geração dele, isso acontece com menos frequência, porque eu não chego num estado desse dano instalado, mas Sim. faz parte da rotina dele esse cuidado com os pés. Sim. Certo. Todo diabético, então, precisa ter um cuidado redobrado com os pés. Sim, não só com os pés. Faz parte do cuidado, de modo geral, a avaliação de lesão de órgãos-alvo. Então, como que é isso? Eu vou procurar avaliações no fundo do olho, para ver os danos da microvasculatura, no rim, para ver se tem algum dano desses vasinhos também pequenininhos lá dentro do rim. A mesma coisa em relação à microvasculatura periférica e dos nervos. Marcelo, o paciente, então, com diabetes, ele precisa procurar profissionais especializados em tratar pés de diabético? Eu imagino, por exemplo, numa manicure, não pode ir em qualquer manicure, não pode a pessoa cuidar do próprio pé, precisa ir num podólogo especializado, tô certa? Não, a gente orienta que o paciente tenha essa autonomia do autocuidado, que ele entenda e seja capaz de gerir o próprio Sim. cuidado. Então, faz parte das orientações de a gente fazer isso no consultório com o paciente, ensinar como ele examina os próprios pés, como que ele vai verificar em relação ao calçado, que tipo de calçado é o mais adequado, que tipo de meia, em relação à costura da meia, por exemplo, em relação aos pontos de pressão, na hora de fazer a higiene dos pés, para ele se atentar a isso, a gente orienta para que ele possa fazer em casa com autonomia. Uma das coisas que a gente mais quer no cuidado do paciente, seja ele diabético ou não, é a autonomia. É uma coisa que a gente tenta estimular. No caso do paciente diabético, especialmente aquele que tem tempo de doença suficiente para poder gerar esse quadro, a gente quer muito resgatar a autonomia. E, especialmente se é um paciente que é mais idoso, porque isso está ao acesso dele poder fazer. Isso é bom em outros aspectos do cuidado dele, e é importante que ele saiba se orientar em relação a isso, até para poder garantir um maior cuidado. Quanto maior a autonomia, melhor o desfecho em saúde. Quando a gente fala de saúde baseada em valor, de desfechos que são importantes para o paciente, então de resultado do meu tratamento clínico, a autonomia garante muito isso. A gente ter esses desfechos alcançados com mais facilidade, justamente porque eu estimulo o meu paciente a se cuidar. Então, a hora que eu percebo minimamente uma lesão, percebo minimamente uma alteração de sensibilidade, se o paciente está treinado, não preciso esperar que isso aconteça. Se eu estou num lugar que não tenho acesso fácil, que essa avaliação de rotina não acontece na minha unidade de saúde,
Se eu conheço sobre a doença, se eu conheço sobre minha condição de saúde, eu mesmo vou perceber aquela alteração e vou atrás da unidade para poder tirar as minhas dúvidas. Marcelo, uma vez feita a lesão no pé diabético, né? Não teve jeito, acabou aparecendo uma lesão, ou pela meia, ou pelo sapato, né? Como você disse. E para cuidar é difícil? É mais difícil? Não, a gente tem que entender qual que é o grau dessa lesão e poder fazer o tratamento adequado na unidade básica de saúde. Tem tratamento, a gente tem recursos que estão disponíveis, tem coberturas para a gente poder fazer esse curativo, tem alterações para a gente poder fazer em relação à circulação e poder estimular isso. E tem cuidado, né? Existe uma progressão, que é o que a gente quer evitar que aconteça, né? Então eu não quero deixar aquela úlcera infectar, não quero que ela fique uma ferida crônica, que vai se complicando, que eu vou perdendo a circulação ali, que eu vou gerando outras complicações. Então é tudo uma doença progressiva, e ela é lentamente progressiva, eu preciso cuidar para que eu não passe para esses estágios adiante, né? Então não é eu fiz o diagnóstico hoje, amanhã eu estou perdendo o pé. Eu preciso evitar que isso aconteça. Se eu percebi uma alteração, não é para eu me desesperar, para eu procurar a unidade básica de saúde. Percebi que eu estou perdendo o sapato, que eu não estou sentindo mais ali, entrou uma pedra, o que eu faço? Eu procuro a unidade de saúde. Eu ouvi falar que pode ser diabetes, eu tenho diagnóstico, não sei, mas na minha família alguém tinha. Meu pai teve, minha avó teve. E aí eu vou procurando para poder fazer a minha consulta. Hoje é protocolar em algumas faixas etárias e a gente fazer o rastreio. Mas se eu, por um acaso, passei da faixa etária, não tenho o hábito de ir à unidade de saúde, não faço uma avaliação de rotina, se eu começar a perceber isso, eu vou e faço o diagnóstico. Como a gente comentou antes no programa de diabetes, se eu me atento para aqueles sinais e sintomas do início do diagnóstico, então eu vou e faço o meu rastreio, vou tentar fazer o diagnóstico, vou tentar me cuidar, mas tem tratamento, né? E o nosso objetivo é justamente esse, né? Mostrar para você que é possível se cuidar, orientar, né? E mostrar que tudo tem solução. Marcelo, quais os profissionais que são os mais indicados para ajudar nesse cuidado com o pé diabético? Então, a gente tem alguns profissionais que são importantes no cuidado. Tanto os profissionais da equipe multiprofissional, que são fundamentais, quanto os profissionais da equipe médica. Então, nas especialidades médicas, a gente tem o clínico, né, o clínico geral, o médico de família e comunidade, o endocrinologista, o neurologista, que são médicos, o cirurgião vascular, que vão estar acostumados e com mais facilidade para poder fazer esse manejo, e cada um em um momento e um estágio de evolução com mais propriedade. O enfermeiro é fundamental para poder fazer essa avaliação, esse cuidado, esse manejo, especialmente no cuidado com os curativos quando são necessários. O fisioterapeuta também, para a gente poder fazer o processo de reabilitação. Todos esses profissionais, eles são muito importantes. O agente comunitário de saúde, para poder fazer a educação em saúde, para convocar esses pacientes para a gente poder fazer a avaliação, entender o estágio de doença, tanto fazer o rastreio quanto o segmento. Quando eu começo a fazer um tratamento, preciso progredir em relação ao tratamento. Então, comecei usando uma medicação, precisei progredir, hoje eu uso insulina, como é que está essa avaliação dos meus órgãos-alvo, fiz o meu fundo de olho, fiz a minha avaliação de função renal, fiz o exame do meu pé para poder avaliar como é que está essa progressão de doença, esse acometimento, tudo isso faz parte. Tá. Marcelo, a gente vai explicar para o pessoal de casa um pouco mais sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do intervalo, com a presença da doutora Larissa Donadel Barreto Sargentini. Ela que é médica endocrinologista e volta com a gente. A gente recebe a doutora Larissa daqui a pouquinho no segundo bloco. E você continue com a gente aqui no Hora da Saúde. A gente se encontra já já.